Oi, gente. Boa tarde para vocês. Um abraço a todos vocês, alunos aí do sexto ano. Então vamos para nossa aula de hoje, né? Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2024. Bom, hoje nós vamos iniciar um assunto. Esse assunto está aí na página 41 do livro de vocês, onde tem a língua em foco, tá certo? Então vamos falar sobre variação linguística, né? Ou seja, as variações linguísticas são as variações da nossa língua. Então, por favor, preste bastante atenção. Vou passar o conceito para vocês, depois o procedimento que vocês devem fazer as atividades aí no livro de vocês. Bom, pessoal, então assim, para começar a gente falar sobre as variações linguísticas, e você me pergunta, e o que seria variações linguísticas? Olha, variações linguísticas, essas variações, elas procuram estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. Então, nesse caso, as variações linguísticas podem ser históricas, geográficas, sociais e ainda estilísticas, ok? Então, quando nós falamos em variações linguísticas, é, elas são determinadas pelos mais variados fatores, né? Ou seja, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar uma língua, mas isso levando-se em conta a escolha das palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica, né? Então, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, também as experiências e as necessidades do indivíduo de um grupo que se expressa. Então, quando nós falamos em fatores, empregamos para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nos encontramos. Pois bem, com relação a esse tipo de variações linguísticas, há quatro tipos de definição dentro das variações linguísticas. Então vamos aprender um pouco sobre cada uma delas. Bom, primeiro falar sobre as variações históricas. Essas variações históricas nós também podemos chamar de diacrônicas. Então as variações históricas elas tratam de mudanças ocorridas na língua no decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com o tempo. Um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que devido às variações inicialmente sociais passou a ser mais usado frequentemente por vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você. Tá bom? Então, era vossa mercê, aí vós mercê e hoje é você. Então, gente, que é a forma incorporada pela a norma padrão, visto que a língua ela adapta-se ao uso de seus falantes e, nesse caso, ela é aceita pelas regras gramaticais. Em contextos informais, é comum ainda o uso da abreviação C ou da escrita informal VC, né? Lembrando que essas duas últimas essas duas formas não foram incorporadas pela norma padrão. Elas estão, então não utilizamos na linguagem formal esse VC, né, ou C. Outras mudanças comuns são as da grafia, as quais as reformas ortográficas elas costumam regular. Assim, a partir de 2016, a palavra consequência passou a ser escrita sem trema, sendo que antes era escrita desta forma, consequência. Trema, aqueles dois pontinhos em cima do U, né? Então, nesse caso, desse modo, a palavra fase hoje escrita com a letra F devido à reforma ortográfica de 1911, sendo que antes era escrito com PH, né? Fase era escrito com PH. Então é só um exemplo aí, né, dessas mudanças históricas que acontecem na língua portuguesa.
Vale ainda comentar a respeito das palavras que deixaram de existir ou passam a existir. Isso acontece frequentemente com as gírias. Se os jovens costumam dizer que algo era supimpa, o que aquele broto é um pão, hoje é mais comum ouvir deles, por exemplo, é da hora, ou que aquela mina é mogata. Então é assim, então são essas variações que acontecem. Já com relação às variações geográficas, nós chamamos elas de diatópicas, né? Enquanto nós chamamos as variações históricas diacrônicas, nós chamamos as variações geográficas de diatópicas. Então, as variações geográficas, naturalmente, falam da diferença de linguagem devido à região. Então, essas diferenças, elas tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos três países, fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Então, gente, aqui não é preciso que a distância seja tão grande dentro do próprio Brasil. Vemos diferença do léxico, palavras, né? Do léxico ou fonemas, sons e sotaques. Quando eu falo de léxico, estou falando de palavras. A diferença nas palavras, também nos fonemas, que é os sons e sotaques. A diferença entre a capital e a cidade do interior, como no mesmo estado. Observamos alguns exemplos de diferenças regionais. Olha, mandioca, aipim ou macaxeira, os três nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. Então, o mesmo vale para a polêmica disputa entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o território nacional. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja pode ser conhecida como beira, em regiões do Paraná, breja em São Paulo ou ceva no Rio de Janeiro. Tá bom? Então tá aí essas diferenças linguísticas geográficas. Temos também as variações sociais, que chamamos de variações diastráticas. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como gírias variam histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal dos jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos, não pelas pessoas mais velhas. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo futebolístico, por exemplo, pode usar a expressão carrinho como significado específico e que não ter sido entendido como um falante que não goste de futebol ou está entendido aí de forma distinta das crianças, por exemplo. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar uma meia-lua, enquanto outros de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico da capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas instrumentalistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que com outras pessoas. Então, como vimos, as profissões também influenciam bastante nas variações sociais, como nos termos técnicos, chamamos de jargões. Contadores falam os termos ativo e passivo para remeter conceitos diferentes daqueles usados como linguísticas. No entanto, em ambos os casos, o ativo e passivo são conceitos muito mais específicos do que o seu uso geral em outros grupos. Já as variações estilísticas, nós chamamos elas de diafásicas. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige adaptação à fala ou ao estilo. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão e a despreocupação com o seu uso, o uso de expressões rebuscadas, o respeito às normas padrões, o idioma, nesse caso remete à linguagem tida como culta. Nesse caso, que se opõe àquela mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba sendo o papel importante também, viu, gente? Assim, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente serão os mesmos em que uma entrevista... não poderão ser os mesmos de uma entrevista de emprego.
e também serão diferentes daqueles usados para falar com os pais e avós. As variações estilísticas, elas respeitam a situação da interação social, levando em conta o ambiente e as expectativas dos interlocutores. Então, gente, importante lembrar também sobre a questão do preconceito linguístico. Então, tendo tantas variações e nuances, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão. Sendo importante entender que as variações linguísticas, elas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. Mas, apesar disso, há diversas maneiras de expressar ganho de status ou maior ou menor prestígio social. Com relação à linguagem formal e à linguagem informal, uma diferença importante é aquela entre a linguagem formal e informal. As situações em que nos encontramos definem o tipo de linguagem que usaremos. Primeiro pensamos no conceito norma padrão. As convenções de língua criam regras gramaticais que buscam nortear o uso, de modo que falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender por uma forma padrão. Tá bom? Então, assim, é importante a gente saber que existe essa diferença entre a norma padrão e a norma culta. Na página 41 do livro de vocês podem analisarem, nesse caso aí, pessoal, onde nós temos língua em foco, as variedades linguísticas. Então, nesse caso, vocês irão fazer o estudo dessa página, né, da página 41. Em seguida, vai responder as questões que temos. A questão número 1, você vai deixar aí 5 linhas na letra A, 3 na B e 4 na C. Né? Então, questão número 1. Aí vai para 42, tem a questão 2. Na questão número 2, você vai deixar uma linha na A, vai deixar uma linha no primeiro pontinho da B e no segundo pontinho da B, outra linha, uma em cada, né? Na questão número 3 é uma resposta pessoal, mas você deixa 4 linhas. E aí vamos para a questão de número 4. Essa questão número 4, você copia ela, tá certo? E você vai colocar F para falso e F para verdadeiro, tá? Deixa um parênteses entre cada letra. Agora parênteses, aí coloca a questão e você vai marcar como verdadeira ou falsa, tá? Com F para falso e V para verdadeiro. E na questão número 5, tanto a letra A como a letra B são questões pessoais mais complementares, né? Tem que incluir alguma coisa. E você deixa 3 linhas na letra A e 3 na letra B. Tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês. Então, falando sobre variações linguísticas, estudem com bastante atenção o conteúdo da página 41 antes de fazer a sua revisão. Importante lembrar, qualquer dúvida, volta novamente o vídeo para estudar, para você melhor entender sobre essas variações linguísticas e também procure outras fontes de pesquisas, tá bom, gente? Qualquer dúvida estarei aqui no chat do grupo e um abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.